Comunica UFO. Comunica UFO. Informação. Foram e continuam sendo muitas lutas, sejam por direitos políticos, sociais, nos espaços público e privado. Uma história que se desenrola, ora marcada por conquistas, outras por violência, assédio e cobranças. A professora Raquel Dicini, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Berlândia, conversa agora conosco e vai abrir a série de entrevistas que estamos fazendo, lembrando o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Olá, professora, seja muito bem-vinda à FM Universitária. No desenrolar da história, quais foram as principais conquistas das mulheres? Olá, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Muito bem, Eliane, nós tivemos uma história de muitas lutas e muitas conquistas. Mas eu penso que uma das bandeiras mais importantes levantadas pelos movimentos das mulheres ao longo aí das últimas décadas e talvez, melhor dizendo, até ao longo do último século, esteja relacionada à apropriação do espaço público. De fato, as mulheres puderam existir fora de casa. Não que a existência dentro de casa não seja uma existência importantíssima, fundamental, mas o direito de existir fora de casa foi uma conquista árdua. Somos profissionais, muitas vezes mantenedora da casa, mãe. Como que fica a questão da maternidade nisso tudo? Antes nós estávamos só no privado, agora do privado para o público e tendo que conciliar isso tudo, né, Raquel? Acho, Eliane, que essa é um dos grandes nós da questão. Justamente porque nós saímos de casa, conquistamos os nossos postos de trabalho, temos uma existência, pelo menos idealmente, livre, né? Eu digo idealmente porque a gente sabe os problemas ligados ao feminicídio, aos preconceitos contra a mulher fora de casa, enfim, essa é uma luta constante, é uma batalha ganha, mas não ganha totalmente, porque a gente tem movimentos conservadores muito fortes defendendo justamente o contrário, né? O retorno da mulher para um papel exclusivamente doméstico. Uhum. Mas, enfim, a questão da maternidade é um nó para as mulheres emancipadas do século XXI. Justamente porque me parece que os postos de trabalho e a própria sociedade como um todo não estão assim muito preparados para nos acolher como mães. Nós temos demandas como profissionais e como mães que muitas vezes não são atendidas. Por exemplo, creches. Creches em período integral para a gente deixar os nossos filhos, para a gente continuar a nossa vida profissional. Nós não temos isso. A própria questão do aleitamento materno. Como conciliar o trabalho e a amamentação, quer dizer, e tantas outras questões, né, que envolvem a criação dos filhos, a boa criação dos nossos filhos e a manutenção da nossa vida profissional, da nossa vida de lazer também, enfim, da nossa vida, para além dos filhos. Conciliando isso tudo, também tem a questão da beleza, Raquel, que é uma cobrança acentuada para as mulheres. Como lidar com isso? Estudando. Estudando e entendendo as amarras que nós mesmas, às vezes, construímos para nós. Entendendo que essa história de que a mulher tem que ser bela de acordo com um determinado ideal de beleza e discutindo a construção desses determinados ideais de beleza, enfim, entendendo historicamente as coisas, entendendo
sociologicamente as coisas, entendendo que, historicamente, o gênero feminino esteve ligado a uma ideia de necessidade de beleza, né? A mulher tem que ser bela, e que beleza é essa? Eu acho que a gente avançou muito nessa discussão, né? Os próprios movimentos feministas hoje em dia, principalmente pós-mídias sociais, têm se mobilizado muito em torno disso. Então, acho que a gente avançou muito, mas ainda temos que ganhar muitos castelos. Raquel, o que eu acho interessante é que, apesar da gente ter avançado, a gente percebe nitidamente a questão que a gente via lá na década de 80, de se ter um corpo sarado, saudável, e eu percebo que isso hoje é reforçado, mas levando muito na ideia da beleza. A gente percebe, assim, muita gente nas academias querendo aquele corpo perfeito. Será que a gente não está reforçando essa coisa de que a beleza, sim, é fundamental, e esquecendo esses avanços que a gente teve? Pois é. Acho que hoje o discurso da saúde, ele está um pouco mais evidente em relação a essa coisa do exercício físico, assim, olha, cuide do seu corpo, porque assim você vai viver mais e melhor, né? Isso está muito evidente. Mas, de fato, Eliane, a associação entre saúde e beleza, e particularmente saúde e beleza feminina, é algo que atravessa a história da própria medicina, né? E da própria história das mulheres. Uhum. É real. E a mulher, ela quase que é obrigada a viver o padrão do que a mídia exige, né? Na época do cinema, a mulher tinha que ser como aquelas atrizes norte-americanas, magrinhas, lindas, cabelo loiro, né? Então, a gente continua seguindo essa questão da mídia, e isso me preocupa, viu, Raquel? Mas aí que as meninas entram. As nossas filhas, né? As nossas alunas, as mulheres do mundo que têm se organizado e que têm se posto à mostra, justamente questionando isso. Sim, se tem muitas mulheres reféns, né? Muitas mulheres tolas, né? E muitas mulheres sofridas, justamente porque o ideal, né? O próprio nome diz, o ideal é o ideal, é inalcançável. Por outro lado, a gente tem muitas meninas espertas aí, questionando tudo isso e se posicionando. Isso é legal. No trabalho, nós também somos muitas. A gente percebe que muitas mulheres hoje entram mais na universidade, isso é provado por pesquisas, mas a gente percebe que, em algumas áreas, os homens, apesar de serem minoria em algumas áreas, eles sempre estão à frente, eles sempre estão em cargo de gerência, em coordenação. Como que você analisa essa questão da mulher e o trabalho? Aí, Eliane, é uma questão histórica mesmo, né? O que acontece é que os homens, desde sempre, estiveram no mundo do trabalho fora de casa. Desde sempre. As mulheres não. As mulheres, em termos históricos, muito recentemente passaram a trabalhar fora de casa, né? Principalmente depois das lutas feministas de fins do século XIX, começo do século XX, e são lutas que existem ainda hoje, fortíssimas, necessárias, fundamentais nas sociedades contemporâneas. Então, o fato é que, logo que as mulheres começaram a ocupar os postos de trabalho fora de casa, elas foram para trabalhos que, inicialmente, eram ligados a uma suposta natureza feminina. Né? De cuidadora. Exatamente. Então, assim, são professoras primárias, são enfermeiras, são datilógrafas, secretárias. Percebe? Não são posições de comando, são trabalhos que, historicamente,
tiveram uma simbologia ligada à delicadeza, ao sentimento, à paciência, à docilidade. Isso é pura cultura, né? Não é da natureza, é da cultura. O fato é que, ao longo desse último século, nós fomos questionando essa cultura, né? E fomos questionando fortemente essas supostas características intrínsecas ao gênero feminino. Afinal de contas, como bem nos mostrou Simone de Beauvoir e tudo que veio depois dela, o gênero é uma construção social, né? Sim. Ou seja, esses atributos femininos, eles não são naturais como o ar que eu respiro, eles são construções sociais. Muito bem, e tudo isso, então, está relacionado à nossa chegada aos cargos de direção ou não no mundo do trabalho, ao respeito que nós inspiramos ou não no mundo do trabalho. E essa é uma questão altamente polêmica, inclusive para nós, né? Porque os feminismos todos, por isso que a gente fala no plural, né? Nós não temos um feminismo único, da mesma forma que nós não temos uma única figura de mulher. A ideia de mulher, ela é atravessada por classe social, por idade, por grau de letramento, por etnia, né? Então, não existe assim essa mulher no singular. O que nós temos são mulheres. Mas o fato é que nós mesmas estamos ainda nos entendendo, né, nessa luta necessária do feminismo. E vamos agora, então, ao último assunto da entrevista, questão política. E a mulher, ela é a maioria do eleitorado e a minoria na representatividade, o que, é claro, dificulta, né, as conquistas femininas, até porque ela não está lá para defender a creche, para colocar o filho dela, até porque ela não está lá para defender leis que a beneficiem, né, no dia a dia. Isso é algo sério, não é? Então, Eliane, ou porque o que é mais triste, a gente tem visto muito no nosso país, ou porque a mulher está ocupando determinados cargos com uma pauta altamente conservadora. Essa é uma outra questão. Porque a gente tende a achar que nós somos unidas e que nós temos uma clareza em relação às necessidades das mulheres contemporâneas, né? Que nós temos uma empatia em relação às lutas comuns, mas o que a gente vê é que muitas das representantes das mulheres não comungam com as pautas dos movimentos das mulheres, pelo contrário. Raquel, a conversa está boa, mas a gente tem que terminar. Eu queria agradecer a sua participação aqui na FM Universitária e que a gente volte mais vezes a discutir. A gente está precisando muito falar ainda sobre essa representatividade feminina. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Lembrando, essa entrevista está disponível na íntegra no podcast em comunica.ufo.br e também no nosso canal YouTube Boletim Comunica UFO Universitária FM.